Jó, o livro mais antigo, um dos mais antigos da Bíblia. Não sei se você sabe, mas o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Ele está localizado aqui junto com os livros poéticos, mas ele é um dos livros mais antigos. A época que Jó viveu, Jó possivelmente foi conterrâneo de Noé. Naquela época foi a época que Jó viveu. Nós falamos isso pelo histórico do livro, não é? Onde Jó apresentava sacrifício e depois de Abraão, o sacrifício foi apresentado pelos sacerdotes. Então, nessa época, era o chefe da casa que apresentava o sacrifício. Então, Jó fazia isso. Também pela idade, não é? Pelo tempo de vida que Jó viveu. Jó, quando ele passou pelas provações, ele já era pai de 10 filhos, os 10 filhos criados. Então, ele já tinha uma boa idade. Depois de toda a provação, a Bíblia diz que ele ainda viveu mais 140 anos. E a idade, o tempo de vida foi reduzido. Então, todos os estudiosos chegam à conclusão, olhando da palavra, que o livro de Jó é o livro mais antigo que nós temos na Bíblia. E nós vamos pensar um pouquinho sobre a vida de Jó novamente. Estava orando e buscando uma direção do Senhor. E eu quero hoje pensar um pouquinho ainda mais, falar com os irmãos sobre a necessidade que nós temos de sermos perseverantes nas tribulações. A necessidade que nós temos de manter firmes ao passar pelas tribulações. E quando a gente pensa nisso, eu estava estudando sobre as tribulações e ninguém tem mais autoridade do que Jó para nos ensinar sobre provações, sobre lutas, sobre dificuldades. Jó enfrentou muitas lutas, muitas tribulações. Os irmãos sabem que Jó, depois de perder tudo que ele tinha, perdeu tudo, perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu a sua saúde, um tremendo sofrimento, Jó ainda não negou a sua fé, Jó ainda manteve-se fiel a Deus. Então, o homem que tem uma história de vida dessa, ele tem muito a nos ensinar. E nós podemos aprender. Nós vamos ler vários versículos aqui. Eu quero, aqui no início, só enfatizar com você o versículo 21 do primeiro capítulo. Jó, capítulo 1, versículo 21, que diz assim a palavra de Deus. Jó, depois das aflições, de tudo que se abateu sobre a vida dele, o verso 21 traz Jó afirmando assim, e diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. E ele fecha esse versículo 21 dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Amém? Irmãos, o livro de Jó para nós é uma chave, é uma lição de ânimo, de como nós devemos manter perseverantes nas tribulações, nas provações. E nós sabemos, irmãos, que provação, tribulação, isso faz parte da vida do cristão. Infelizmente hoje, o cristianismo perdeu essa ideia de sofrimento no cristianismo. O cristianismo, o cristão no início, se nós formos olhar lá no início da igreja, o cristão, todo cristão, trazia em si aquela consciência de mártir. Ele trazia em si aquela ideia de que se for preciso morrer, por Cristo ele morria. Todo cristão lá no início, ele carregava em si aquela convicção de que ele iria sofrer por amor a Cristo, que ele estava pronto a dar tudo. Infelizmente, o nosso cristianismo moderno prega algo totalmente diferente. Infelizmente, o cristianismo atual é um cristianismo que quer pregar apenas bênçãos, que quer pregar apenas prosperidades, conquistas, benefícios, quando na verdade em Cristo
nós já temos tudo que nós necessitamos. Tudo que nós precisávamos, Jesus já conquistou lá na cruz. Nós não temos que conquistar mais nada. Tudo, é até um hino que nós cantamos. Tudo que Jesus conquistou lá na cruz é direito nosso, é a nossa herança. E então eu tenho que ter em mim uma consciência de mártir. Se for preciso morrer por Cristo, eu morro, mas não nego a minha fé. A gente precisa ter essa consciência. É claro que nem todos vão morrer por Cristo, mas nós temos que saber, a minha fé deve estar tão firmada em Cristo, que se preciso for, eu morro por Cristo, mas não nego a minha fé. Esse é o ensinamento que nós temos dos primeiros cristãos. Mas infelizmente hoje, parece que muitos querem ignorar isso. Se você abrir comigo, e eu gostaria que você abrisse aí, no livro de Atos, capítulo 14, e o verso 22. Atos 14, 22, que nos diz assim. Atos 14 e verso 22. Olha o que diz a palavra de Deus. Sobre essa questão de sofrimento. A Bíblia diz assim, apóstolo Paulo falando, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo que é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo estava pregando o evangelho. Paulo estava fundando uma igreja, estava discipulando. E Paulo fala, meus irmãos, mantenham-se firmes. Fica firme na fé, mas saiba de uma coisa, é necessário, entenda bem essa palavrinha, é necessário que nós passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. O evangelho não mudou, continua o mesmo. E infelizmente muitos hoje não querem encarar essa realidade das provações. As provações fazem parte. Eu quero dizer para você hoje aqui, meu irmão, minha irmã, é necessário passarmos por muitas tribulações. Faz parte da nossa caminhada aqui. E se você quiser, segura, nós vamos falar um pouquinho mais desse versículo daqui a pouco, mas as tribulações são necessárias. Jó passa por isso de repente. Se você for ler, e nós não vamos por causa do tempo, mas os primeiros versículos do capítulo 1 de Jó, você vai ver que tudo aconteceu na vida de Jó de repente. A destruição, a perda de Jó veio de repente. Pega o 15 aí, Jó 1 e 15. Olha o que diz. De repente, deram sobre eles os sabeus, os levaram, os mataram os servos a fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. E uma sequência de repentes aconteceram na vida de Jó, que fez com que ele perdesse tudo e sofresse tanto. A nossa vida, irmãos, certas coisas, o sofrimento, ele vem de repente. Essa semana eu estava falando com um irmão, falava assim, a gente nem imaginava que poderíamos passar por certas coisas que passamos. Nunca imaginávamos, mas de repente acontece. E nós vivemos. Dissabores, problemas acontecem na nossa vida. Quando nós menos esperamos, acontecem. Isso faz parte. E veio isso sobre a vida de Jó, de repente, não porque ele tinha alguma coisa errada. Se você olhar os primeiros versículos aqui do capítulo 1, vamos lê-los? O Isaac deve colocar aí. Versículos 1, 2, 3. Olha o que fala aqui sobre Jó. Olha, esse de repente dos problemas vieram na vida desse homem aqui. Verso 1, 2, 3. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem, olha o que ele era. Íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Um homem que tinha um bom relacionamento com Deus. Um homem que tinha, verso 2, 7 filhos e 3 filhas. O verso 3, um homem que possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era muito numeroso o pessoal a seu serviço.
de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Irmãos, o de repente aconteceu na vida desse homem. Um homem íntegro, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Um homem que tinha uma família boa, uma família bem vista. Jó era um homem extremamente rico, possuía tantos bens, mas de repente acontece de ele perder tudo. Ele perde os 10 filhos, ele perde os seus bens, ele perde a sua saúde. De repente, Jó nunca na vida poderia imaginar passar por isso. Jó, sendo um homem fiel a Deus, ele nunca, eu tenho certeza, imaginava que ele poderia passar por tamanha dor. Mas de repente aconteceu. E Jó fez o quê? Aceitou tudo, aceitou as consequências, como uma vontade permissiva de Deus. Irmãos, entendamos que existe esta vontade permissiva de Deus associada à ousadia de Satanás. Lembremos de uma coisa: nós temos um inimigo que é ousado. Nós temos um inimigo que ele quer constantemente perturbar, tirar a paz da nossa vida, nos atrapalhar, nos tirar dos caminhos do Senhor. Esse inimigo constantemente ele faz isso. E a vida íntegra de Jó, a vida de um homem temente a Deus de Jó, despertou isso em Satanás. Se você olhar comigo os versos 9 e 10, Isaac vai colocar aí, os versos 9 e 10 do capítulo 1, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercastes com a sebe, ele, sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, os seus bens se multiplicaram na terra. Satanás, ele é tão ousado em que ele quer agora acusar Jó de só ser fiel a Deus porque Deus abençoou ele. Satanás, ele diz: olha, isso aí é porque o Senhor está abençoando ele. A fidelidade de Jó era algo que incomodava Satanás. Satanás não gosta. Sabe, meus irmãos e irmãs aqui, entenda uma coisa: quando eu e você somos fiéis a Deus, obedecendo a Deus, isso incomoda o nosso adversário. Satanás se ira quando vê um homem de Deus, uma mulher de Deus, firme e fiel. Ele não quer ver isso. Ele fica feliz quando ele vê um cristão, um crente, um homem ou mulher de Deus, relaxado espiritualmente, sem compromisso com Deus, de qualquer jeito. Ele fica muito feliz. Porque tudo que ele quer é ver o nosso relacionamento com Deus estremecido, abalado. E então Satanás diz: olha, Jó só é fiel porque o Senhor deu bens para ele. Mas se o Senhor tirar tudo que ele tem, você vai ver como ele abomina o Senhor e ele sai de seus caminhos. Satanás diz: Jó só é fiel porque o Senhor está abençoando ele. E sabe por que Satanás fez isso? Porque nós temos um inimigo. Satanás, ele é o acusador dos filhos de Deus. Satanás é o acusador. O que mais o diabo faz, e isso nós vamos ler, Apocalipse 12, 10, o que mais o diabo faz é acusar os filhos de Deus, os cristãos. Apocalipse 12, 10 diz assim: Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que o acusava diante do nosso Deus dia e noite. O diabo fica procurando falhas na nossa vida para acusar. E aqui a gente tem algo muito preocupante. Ficar acusando a vida dos crentes, dos cristãos, isso é papel do diabo. Então, irmãos, eu e você, a gente não precisa ficar acusando a vida de ninguém. Tá bom? Quando você vê alguém que faz alguma coisa errada, que está fazendo, não fica acusando, apontando, porque isso já é papel do diabo. Se você quiser fazer o papel do diabo, você faça isso, mas isso já é papel dele. Ele é o acusador dos filhos de Deus. Ele que fica acusando. Então, ele faz isso dia e noite e foi fazer isso com Jó, diante de Deus. E eu fico pensando, será que o diabo olha para a minha vida e para a sua vida e ele tem alguma coisa para falar diante de Deus? Será que ele tem alguma coisa? Como é que está a nossa vida com Deus?
Mas vamos avançar aqui um pouquinho. Satanás então começa a acusar Jó diante de Deus. Existe algo, irmãos, que a gente precisa saber também, e eu já disse aqui, existe a vontade permissiva de Deus. O que é a vontade permissiva de Deus? É uma vontade que vem com permissão. Deus permite. Satanás disse, Jó só é fiel porque ele tem as coisas. O Senhor dá as coisas para ele, abençoa ele, por isso que ele é fiel. O dia que o Senhor tirar as coisas dele, ele vai deixar de ser fiel. Aí o verso 11 e 12 do nosso capítulo 1 diz assim: estende, porém, a mão e toca em tudo quanto tem, e verás o Senhor, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está no teu poder, somente contra ele não estenda as tuas mãos. Deus falou assim: você está falando que ele é fiel só porque ele tem as coisas? Então você vai tirar tudo que ele tem. Pode tocar os bens dele, só não vai tocar nele, mas em tudo que ele tem pode tocar. Deus então permitiu Satanás destruir os bens e depois a família, mas fixou uma limitação na ação do diabo. E aqui a gente tem algo bem interessante, não é? Autorizado por Deus, Satanás então faz o quê? Lança tempestade sobre a vida de Jó. Coisas violentas, mas autorizado por Deus. Porque Satanás não podia fazer nada contra Jó se Deus não permitisse. E aqui é bom a gente saber disso. Nada, um homem ou uma mulher fiel a Deus, temente a Deus, um homem ou uma mulher que tem compromisso com Deus, Satanás não pode tocar, não pode fazer nada sem Deus permitir. E se o Senhor permite, existe um propósito nisso. E essa é a vontade permissiva de Deus. Então o que acontece? Satanás começa a lançar aquelas tempestades todas, que você depois pode ler, do verso 13 até o verso 19. E Jó perdeu tudo que tinha, e a Bíblia nos diz que Jó não murmurou contra Deus. Ele perdeu tudo. Quem que ficou decepcionado nessa história, sem graça? Foi Deus? Não. Quem ficou decepcionado nessa história foi o próprio Satanás. Por quê? Porque quebrou o argumento dele. Quebrou o argumento de que ele era fiel só porque Deus dava as coisas para ele. E então o que Satanás faz? Ele volta para falar com Deus. E então o Senhor permite novamente. O Senhor permite novamente. Falou, então vai lá e toca na saúde dele. Pode tocar. E então Satanás infligiu mais sofrimento a Jó, colocando sobre ele uma chaga maligna. Mas, meus irmãos, lembremos de uma coisa: nada na vida de um homem de Deus acontece sem a permissão do Senhor. Nada acontece. E em tudo isso, irmãos, olha o verso 20, Isaac, de Jó 1. Tudo isso, depois de Jó perder tudo, o verso 20 nos diz assim: Jó 1:20. Jó, olha o que diz o verso 20 aí. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, se lançou em terra e reclamou. É assim que está na sua Bíblia? E lamentou. Não, a Bíblia diz que depois de tudo isso, ele rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou a Deus. Meus irmãos, você consegue entender a profundidade disso? Um homem que perde tudo sem ter feito nada de errado, e ele, ao invés de viver reclamando, murmurando, lamentando, ele vai adorar a Deus. É porque ele compreende que Deus sabe o que está fazendo. Ele compreende que nada acontece na vida dele se Deus não permitir. E Deus, quando permite a provação, o Senhor dá uma saída, dá uma válvula. Nós lemos, se quiser abrir aí comigo, 1 Coríntios 10:13. Abra aí sua Bíblia, 1 Coríntios 10:13. Olha o que diz a palavra de Deus. Não veio sobre vós tentação senão humana,
mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Deus permite, mas Deus também dá o escape. Sabe o que nós temos aqui? Nós temos aqui um Deus que tem a vontade permissiva dele, então ele permite, mas junto com a permissão que tem um propósito, ele injeta força, sabe? Ele derrama graça para que a gente suporte. Então tem coisas na nossa vida que a gente tem que passar, nós vamos passar, mas quando o Senhor permite, ele dá uma válvula de escape. Sabe, meus irmãos, é maravilhoso isso, é por isso que vale a pena manter-se fiel. Quando nós passamos pelas provações, as mais difíceis que possam vir, Deus derrama a sua graça, há uma medida de graça, de força, para que a gente possa suportar. Então nunca é desculpa falar que eu não aguentei mais, que eu não aguento mais. Nós aguentamos porque existe uma porção de força, de graça, de misericórdia que é derramada à medida da provação. E isso é maravilhoso de se pensar. Existe uma porção de graça na medida da porção da provação, e a gente pode suportar. É por isso que nós vemos pessoas que são mortas, pessoas que ficam presas sem dever nada, apenas por ser cristão, e estão lá cantando na cadeia. É por isso que pessoas são mortas apedrejadas e mantêm-se fiel. É por isso que ainda hoje existem pessoas lá no Oriente sendo degoladas e morrem cantando, morrem testemunhando, e a gente olha e fala, mas como isso é possível? É porque Deus dá uma porção de graça, Deus dá força, dá uma válvula para suportar. O que eu e você precisamos aprender é nos manter fiéis ao passar pelas provações, é manter firme. Eu não vou vacilar, eu vou continuar inabalável. E é o que Paulo recomenda, 1 Coríntios 15, 58. Olha o que Paulo recomenda. 1 Coríntios 15, 58. Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sede constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que é o nosso papel então? É ser firmes, é ser constante, é ser abundante, sabendo que nada é em vão para o Senhor. É isso que eu preciso fazer. É quando tudo estiver dando errado, estiver passando por problema, eu tenho que ser firmes, constantes, abundantes, sabendo que nada é em vão. Nada é em vão. O que não é em vão? Está fazendo. Deus conhece o que está fazendo. Está dando uma coisa. Será que é a bateria aqui está fazendo? Foi. Irmãos, Deus sabe o que está fazendo. Deus conhece cada detalhe. Então o que eu preciso fazer? Descansar. Descansar nos cuidados. Nós vamos olhar agora, e se você ainda tiver aberto aí comigo lá em Atos, nós lemos Atos 14, 22. Nós lemos assim: fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Meus irmãos, não foi fácil para Jó, não foi fácil para ele triunfar no meio das provações. Meus irmãos, eu leio isso aqui, eu fico pensando, como deve ter sido difícil. Imagina só, uma pessoa perder tudo desse jeito. Não foi fácil, porque, irmãos, a gente lê e nós sabemos, Jó perdeu os seus bens, Jó perdeu os seus filhos, Jó perdeu a sua saúde, Jó perdeu o auxílio, o apoio da sua esposa. Chegaram 3 amigos dele para visitá-lo, para consolá-lo, e ao invés de consolar a Jó, os amigos que chegaram começaram a acusá-lo de ter cometido algum pecado. Então ele perdeu toda a estrutura dele.
Ele perde os filhos, perde a esposa, perde os bens, perde a saúde, perde os amigos, mas ali ele continua fiel. Ele continua fiel. Se você olhar, a palavra de Deus nos diz que em determinado momento até as crianças corriam de Jó. Até as crianças tinham medo dele. Por causa da aparência, por causa das feridas, por causa do mau cheiro. Ninguém queria estar próximos dele. Mas em tudo isso, Jó permaneceu fiel. Ele permaneceu fiel. Ele não rompeu o seu compromisso com Deus. A sua fidelidade com Deus, ela foi mantida. E é por isso que a história dele é tão bonita. É por isso que nós hoje estamos falando aqui a história, por causa da perseverança nas tribulações. Irmãos, nós passamos por tribulações. Eu quero exortar aqui você a permanecer firme. Seja fiel a Deus nas tribulações. As coisas não vão ser fáceis. Nunca foi dito que seria. A luta é grande, mas nós estamos caminhando para a glória. Nós estamos caminhando, como nós cantamos, para um lugar onde tudo é muito feliz, onde nós não vamos mais enfrentar sofrimentos, onde nós não vamos mais passar por dores, mas eu preciso, enquanto aqui estou, me manter firme, me manter fiel, porque eu sei em quem eu estou crendo, em quem eu estou confiando. As tribulações que nós passamos, ela produz em nós perseverança. Abra comigo aí, Romanos 5 e o verso 3. Romanos 5 e 3. Romanos 5 e verso 3 nos diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz paciência. E o verso 4: e a paciência, a experiência, e a experiência, esperança. Irmãos, as nossas tribulações, ela vai produzir em nós perseverança. Você sabe aonde que nós mostramos quem nós somos de verdade? Sabe aonde nós mostramos quem nós somos de verdade? Na hora da tribulação, na hora da prova, na hora que a minha fé é colocada em xeque. Ali eu vou mostrar quem eu sou de verdade. Porque enquanto tudo está bom, é muito fácil. Eu costumo dizer que é muito fácil eu ser fiel quando tudo está bem. É muito fácil eu ser um cristão quando eu estou num ambiente como esse, que me proporciona possibilidades de ser fiel. Agora, eu vou mostrar a minha fidelidade, eu vou mostrar o meu compromisso quando eu passar por momentos difíceis. E eu preciso manter fiel, eu preciso manter firmes. Porque a tribulação, ela vai produzir perseverança. Eu quero dizer para você, meu irmão, não deixe de perseverar. Quando eu falo perseverança, nós não estamos aqui chamando você a um evangelho que vai te dar a salvação por ser perseverante. Não é a nossa perseverança que vai nos trazer a salvação. Nossa salvação não é pelo que nós fazemos, é pelo que Cristo já fez. Mas a minha perseverança é para que eu possa testemunhar de forma fiel do que Cristo já fez, eu possa alcançar a vitória sobre a minha tribulação. É para que eu possa ser vitorioso. Então, se você passa por tribulação, clame a Deus, clame a Deus, clame a Deus. Continue clamando, continue falando, continue colocando diante de Deus, até. Não desista. Nós não vamos ler, mas depois você pode ler aquela parábola do juiz iníquo, Lucas 18, versos de 1 a 8. Aquela mulher que tinha uma causa e todo dia ia falar com o juiz, ia falar com o juiz, ia falar com o juiz, até que o juiz a atendeu e Jesus falou: assim vocês façam, assim vocês continuem clamando. Então não desista na tribulação,
Continue clamando, continue clamando, continue clamando. Não desista, continue perseverante. Jesus nos ensina a orar sempre e nunca esmorecer, nunca desanimar. Eu preciso terminar. Eu acho que eu vou parar aqui, depois a gente vai seguir na próxima semana. Mas eu preciso convidar você, irmãos, aqui, a continuar perseverante. Lembre-se, há um propósito. A gente lê a história de Jó, a gente não sabe, nós hoje sabemos o que estava acontecendo. Jó não sabia. A gente lê essa história e a gente vê o diálogo lá no céu, não é? O diabo fala para Deus: olha, Jó está fiel, porque isso, porque isso. Aí Deus fala: então vai, toca nisso. Depois o diabo volta. A gente lê essa história, a gente sabe. Jó não sabia disso. Jó não teve acesso a esse diálogo. Jó não viu o porquê que ele estava passando. Mas ele foi fiel. Muitas coisas acontecem na nossa vida, a gente não sabe porquê. A gente não entende, não é? Nós não conseguimos saber. E nem precisamos saber de tudo. O que eu preciso saber é que o meu Deus é fiel, que nada acontece sem a permissão dele e que ele está cuidando de tudo. Então o meu papel é permanecer fiel, é permanecer perseverante na tribulação, é entender que Deus está cuidando de cada detalhe. E eu sou chamado, você é chamado a ser sóbrios, vigilantes, sabe? Não vacilantes e mantendo firme e constante. Nós vamos levar isso hoje juntos. O que Paulo exorta: meus irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Vamos orar? Se você puder ficar de pé para a gente orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que Tu és um Deus fiel. Tu és aquele Deus que cuida das nossas vidas em cada detalhe. Sabemos que muitas coisas nós não sabemos, nós não entendemos, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Ó Pai, as nossas vidas estão no Seu controle. E nós queremos, ó Pai, como homens e mulheres aqui nessa noite, que confiam no Senhor como Salvador, nós queremos andar no centro da Tua vontade. Nos ajuda, ó Deus, a mantermos fiéis, perseverantes, firmes, abundantes, sabendo que tudo está sob o Teu controle absoluto. Pai, nós oramos entregando cada um aqui nas Tuas mãos, que as nossas vidas possam brilhar para a honra e a glória do Teu nome. Nós oramos agora, voltar para as nossas casas, leve-nos em paz, em segurança, que nós possamos, ó Pai, passar essa noite desfrutando dos Teus cuidados, sabendo que o Senhor está conosco. Nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nossa